Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, nessa noite, falar aos nossos corações através da Tua palavra que é viva, que é eterna, que nunca volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui hoje possa ser alcançado pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é fiel, queridos. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João. João, capítulo 9. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. Se você abriu, diga: Deus me ama muito. Se você não abriu, diga: Deus também me ama. Aleluia. João, capítulo 9, versículo 1. Está escrito: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem... Eu falei João, né, queridos? Me perdoem. Eu falei João e abri em Lucas. É Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12 discípulos. Diga, discípulos. 12 discípulos. Jesus convocou os 12 discípulos. Ele não só chamou, ele convocou. Ele convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Quantos demônios os discípulos não tinham poder e autoridade, queridos? Nenhum. Jesus deu poder e autoridade sobre todos. E para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos pés, dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias. Repita comigo: todas as aldeias. Anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Olha só, queridos. Jesus convocou os 12 discípulos. Você sabia que Jesus ainda não havia morrido nem ressuscitado? Você sabia que os 12 discípulos ainda não estavam totalmente preparados para a obra que Deus tinha para a vida deles? Mas faz parte do projeto de Deus para o nosso amadurecimento, o ir. O ir não é algo que vai acontecer na nossa vida quando Deus terminar a obra que Ele começou e vai dizer: pronto, Alex já está pronto para ir. Não, o ir, Ele apronta você. Aleluia. Diga: ir não vai acontecer quando eu estiver pronto. Diga: enquanto eu estiver indo, Deus vai me aprontando. Então aqui nós vemos eles indo. E que maravilhoso. Eu quero que você vá comigo para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Está escrito: depois disto, vou aguardar todos abrirem, estou vendo ainda alguns barulhos de umas folhas. Diz que um pregador um dia foi pregar numa igreja e ele falou um versículo, o povo começou a abrir a Bíblia, e quando ele começou a abrir a Bíblia, a nuvem subiu. E alguém perguntou: era a nuvem de glória? Ele disse: não, era a nuvem de poeira. Mas aqui eu creio que não há nuvem de poeira, há nuvem de glória, amém, queridos? Versículo 1 diz: depois disso, o Senhor designou outros 70. Primeiro, Jesus designou quantos, queridos? Convocou 12 discípulos. Então eles foram e eles anunciaram e eles saíram pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Eu te pergunto, esses 12 iniciais, eles eram pessoas comuns, sim ou não? Sim, pessoas comuns. Pessoas como eu e como você. Só que essas pessoas eram discípulos de Cristo. Então Cristo
compartilhou da autoridade e do poder que havia na vida deles para os seus discípulos. E eles só obedeceram. E quando eles obedeceram e foram, eles começaram a ver Deus operando sinais através das suas vidas. Pessoas receberam cura por causa do poder de Deus que estava sobre a vida deles. Eles receberam poder delegado. Quem tem poder pode compartilhar a autoridade. Então Jesus tinha todo o poder e ele compartilhou. No versículo 1 agora do capítulo 10, diz: depois disto, o Senhor designou outros 70. Diga 70. Outros 70. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade. Diga comigo, cidade. E lugar onde eles estavam para ir. Então, observa que lá no capítulo 9, você vai ver que os discípulos, os 12 discípulos, eles foram enviados para as aldeias. As aldeias dá a ideia de algo mais próximo, como se fossem os bairros aqui. E depois disso, já no capítulo 10, eu creio que por causa do crescimento, Deus agora tinha 70, Jesus tinha 70 para enviar. E ele não enviou apenas para as aldeias próximas, mas agora ele enviou para as cidades. Semana passada nós tivemos um tempo maravilhoso, mês passado, né? Com o Dia Verbo da Vida de Missões. E as pessoas pensam que missões vai acontecer quando um super crente da igreja foi iluminado por Deus para ir para uma outra nação ou para uma outra cidade. Não é assim que acontece, queridos. Primeiro, é um discípulo, como eu e como você, que decidiu obedecer o ídolo do Senhor na sua vizinhança, numa rua ao lado. E essa pessoa simplesmente obedece e começa a perceber Deus operando na sua vida. E muitos vão continuar evangelizando na sua rua e cidade sempre. Mas alguns, Deus pode enviar para outras cidades ou para outras nações. Se o Elon Musk continuar com seus projetos, talvez envie até para outros planetas. Mas nós iremos aonde houver uma vida humana precisando de salvação. Está comigo, queridos? Então, ele enviou outros 70. No versículo 2 diz, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu tenho um colega cearense que ele sempre dizia: a seara é grande e os cearenses são poucos. Mas aqui, a seara é a colheita, são os campos, queridos. Os campos são grandes, a colheita, o trabalho de colher os campos é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas só que Jesus não desanimou com isso. Ele disse o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 3, ele disse: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Olha só, queridos. Aí fala: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Algumas pessoas pensam: e se eu for e ninguém receber, vai voltar para você. Você vai dar. Se ninguém receber, volta para você. E se receber, vai repousar sobre ele. Aí você vai dizer: pastor, mas vai receber a minha paz? Não, a sua paz ela é infinita. Você tem paz para multiplicar. É a paz de Deus que está sobre a sua vida. Está comigo, queridos? Mas algo que é importante aqui é que Jesus ele diz: olha, quando vocês forem, tenham cuidado. O mundo está cheio de lobos. Porém, Jesus ele não nos intimida, ele não compartilha nenhum espírito de intimidação. O espírito de medo, o espírito de intimidação é o espírito do mundo. Mas nós não temos o espírito de medo. Nós temos o espírito de poder, ousadia e moderação. Aleluia. Diga: eu não tenho medo. Diga: medo não habita em mim. Jesus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. O Todo-Poderoso habita em mim. A palavra de Deus fala: o anjo do Senhor acampa ao redor do que teme a Deus e livra de todo mal. Então nós não precisamos ter medo de nada, mas por outro lado não seremos desleixados e desatentos.
enquanto estivermos indo, devemos também observar as orientações de Jesus. Olha, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, então não leve coisas que vão chamar a atenção para que pessoas queiram roubar vocês. Ok? Eu tinha um colega que dizia que lá em Campina Grande era tão perigoso que se um carro andasse a 30 km por hora, o pessoal ainda roubava o estepe. Eu andava nas ruas da cidade já com a mão no bolso, queridos. Se tivesse uma carteira atrás, eu andava assim. Porque qualquer coisa, uma pessoa esbarrava em você e outra vinha e levava a sua carteira. O povo roubava lá os cordões enquanto ainda estavam no pescoço das pessoas. Houve um tempo, eu não sei, já faz tempo que eu saí de lá. Então, quando eu envio, às vezes, algumas pessoas para lá, para fazer, por exemplo, teve agora o JPN, as pessoas que eu tive perto, eu digo, olha, tenha cuidado, não vá com joias. Então, ninguém vai evangelizar com joias de ouro, com essas coisas, queridos, nesse campo, ok? Então, você também não vai com um sapato alto, uma sandália alta, né? As mulheres, você vai andar no calçamento. Então, venha com sapatos confortáveis, roupas confortáveis, ok? Então isso é muito importante, você vir com tênis, não vir com relógios caros, brincos, essas coisas, venha tranquilo, venha cheio do amor de Deus no seu coração e vai ser uma grande bênção e pessoas serão alcançadas. Eu quero ir com vocês para um texto que está lá em João capítulo 15. João 15, versículo 3. João 15, versículo 3, você abriu, diga amém. Está escrito: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Falei de novo, João. Meu Jesus amado. Vamos lá, vou ter que ler aqui com vocês. Achando-a, volta cheio de júbilo. Olha só, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, ok? Cheio de júbilo. Aleluia. E indo para casa, versículo 6, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você sabe, queridos, que quando uma pessoa aceita Jesus, o sangue de Jesus, ele vem sobre a vida dessa pessoa. E o sangue de Jesus justifica a pessoa de todo mal que ela tenha feito, de toda injustiça. Ou seja, perdoa todos os seus pecados e purifica. Isso é algo tremendo. Agora, aqui, a palavra de Deus está dizendo que se um homem, um pastor, ele perder uma ovelha natural, física, essa ovelha vai estar lá no campo. Ele vai deixar as 99 seguranças e ele vai em busca dessa ovelha que se perdeu. E ele vai voltar trazendo essa ovelha nos ombros. Ok? Jesus, ele falou: eu não vim para os sãos, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. E quantos estavam perdidos? Todos. Todos nós estávamos perdidos. A palavra fala: todos nós estávamos perdidos e desgarrados, como ovelhas. Todos. Jesus veio para salvar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí é interessante que ele diz: olha, quando esse homem encontra essa ovelha, ele volta com alegria, com ela nos ombros, e ele chama os amigos para contar: oh, encontrei a minha ovelha perdida. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu lembro, queridos, de um irmão aqui, um tempo atrás, que roubaram o carro dele. E depois de um tempo, encontrou o carro. O carro estava parado numa rua, tranquilo, estacionado. E ele voltou e ele, quando encontrava a pessoa, ele disse: rapaz, eu encontrei o meu carro. Estava feliz porque encontrou o carro.
Isso é maravilhoso, você se alegra. E o Senhor está dizendo aqui, ó, que mais alegria do que essa existe no céu por um só pecador que se arrepende. Agora nós sabemos que Deus não está interessado em um só. Ele está interessado em uma multidão. Ele está interessado em todos. Ele amou o mundo. Ele se deu por todos. Ele não amou um, ele amou o mundo. Agora, eu quero que você vá comigo para o versículo seguinte, versículo 8, diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Imagina, queridos, a mulher tendo 10 dracmas. Só para você entender o contexto, a dracma era como uma moeda. Uma moeda que significava, era uma moeda grega que significava o mesmo valor de um denário romano. O denário era o valor que se pagava a um trabalhador da agricultura e fazia alguma atividade agrícola. Então aquela mulher é como se ela tinha em casa 10 moedas, onde que cada moeda dava para pagar um dia de trabalho de um trabalhador agrícola. Ela tinha só 10, ela não tinha tantas, ela tinha 10. E ela perdeu uma. E quando ela perdeu uma, ela não ficou despreocupada. Ela foi lá e começou a varrer a casa inteira, até encontrar. E quando ela encontra, o que é que acontece? Versículo 9 diz: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora eu estava meditando nessas duas passagens das Escrituras, quando Jesus está falando das ovelhas e está falando das dracmas. E quando ele fala das ovelhas, ele fala para o homem: qual dos homens, se uma ovelha se desviar, ele não vai atrás? Agora ele fala para as mulheres: qual das mulheres, se perder uma dracma, ela não vai varrer a casa? E eu entendi que Jesus, ele queria com essas duas histórias alcançar todas as pessoas para a importância que Deus dá a uma pessoa. Ou seja, Jesus queria que todos os homens soubessem que Deus está interessado em vidas. Jesus também queria que todas as mulheres soubessem que ele está interessado em vidas. Ou seja, Jesus quer que eu e você saiba que a alegria do coração dele é quando uma pessoa se arrepende e entrega a sua vida para ele. E nós precisamos, queridos, satisfazer esse desejo do coração do nosso Pai. Porque não são os anjos que vão vir pregar, sou eu e você. Nós é que temos essa missão. Eu quero ir com você para Coríntios. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia agora, 2 aos Coríntios, porque... 2 aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Quantos abriram? Aleluia. Versículo 14. Está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Quem vai constranger o mundo, queridos? Você acha que vai ser o julgamento de Deus? Não. Quem constrange é o amor de Cristo. Aleluia. O amor de Cristo nos constrange. O que é que nós vamos pregar para as pessoas? O amor de Cristo. O amor de Cristo é suficiente. A palavra fala que ele nos atraiu com laços de amor. Não foi com um cajado de justiça, querido. Não foi isso. Deus não veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Porque o juízo já estava posto, queridos. O mundo já estava perdido. Mas Jesus veio para salvar. Tem pessoas que estão chateadas com Deus e dizendo que Deus é esse que vai mandar todo mundo para o inferno. Criou homens para mandar para o inferno. Não, queridos, Deus nunca criou um homem para mandar para o inferno. Deus criou um homem para colocar num jardim. Ele mesmo cultivou o jardim chamado Éden. Agora um homem um dia decidiu ouvir a voz da serpente e desobedecer às instruções de Deus. E a palavra fala que aquele a quem você obedece para a obediência, se submete para a obediência, desse você se torna servo. Então quando o homem decidiu obedecer à voz da serpente, ele se tornou servo de Satanás, por causa da obediência. Mas, graças a Deus, que Cristo nunca obedeceu a Satanás. Cristo sempre obedeceu a Deus em todo o tempo. Aleluia! Isso é maravilhoso.
Isso quer dizer que hoje, queridos, Ele nos trouxe de volta para o lugar dEle, porque Ele tomou o nosso lugar para que nós tomássemos o lugar dEle. Hoje nós podemos obedecer a Deus. Hoje eu posso obedecer, hoje você pode obedecer. Aleluia. Por quê? Porque Ele nos deu a vida dEle. É só uma decisão. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos servos de Deus. É por isso que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, para obedecê-lo, para seguir os seus planos. Tem pessoas que querem aceitar Jesus Salvador, mas o Jesus Salvador, querido, você não aceita, você aceita o Jesus Senhor. E o Senhor lhe salva. Quando você aceita Jesus como o seu Senhor, sabe, Ele será o seu suficiente Salvador. Ele diz, eu te salvei. Aleluia. Então isso é maravilhoso. Então aqui Ele nos amou, o seu amor nos constrange. No versículo 15 diz, Ele morreu por todos. Alguns pensam que Jesus morreu só por uns escolhidos, por um grupo de eleitos. Não, Jesus não morreu por um grupo de eleitos. Jesus morreu por todos, queridos. A palavra fala que Ele morreu por todos. Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é porque Ele amou o mundo. Se está escrito aqui que Ele morreu por todos, é porque Ele morreu por todos. Todos, todos, todos. Aleluia. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Diga, Cristo morreu por todos. E é um por todos. Deus deu um por todos. Para que os que vivem, quem? Todos, vivam por Ele, por Cristo. Foi um por todos, e agora chegou a nossa vez de ser todos por um. Um por todos, todos por um. Esse era o lema do Zorro, não era? Um por todos, todos por um. Eram os três mosqueteiros? Deus escolhe pregadores imperfeitos. Assista a ministração Líderes Imperfeitos do Edilson de Lira. Deus escolhe pregadores imperfeitos porque Ele quer alcançar pessoas, queridos. Aleluia. Então os três mosqueteiros diziam um por todos e todos por um. Os cristãos, queridos, precisam dizer um por todos. Um morreu por todos. E hoje todos precisam viver por um. Sabe, queridos, Ele morreu por mim para que eu não precisasse morrer por Ele, mas sim viver por Ele. Aleluia. Alguém pode dizer, isso é injusto. Cristo foi um por todos para ser todos por um, mas Ele morreu por todos para que você vivesse, para que todos vivessem por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguém diz, mas esse testemunho a gente não pode sustentar até com a nossa morte? Mas é só a morte física, queridos. A morte física é só uma passagem. Sabe? Nós vamos viver eternamente. Oh, aleluia. Vai ser tão rápido como um sopro. Vai ser mais rápido do que um piscar de olhos. A oportunidade que nós temos de ouvir e compartilhar a palavra é uma oportunidade rápida, queridos. Oh, Deus maravilhoso. E nós não podemos perder tempo. Diga, eu não posso perder tempo. Diga, eu preciso viver por Cristo. Aleluia. Paulo, ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Eu gostaria de chamar o pessoal aqui do diaconato. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, queridos. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Por que Ele mandou pregar a toda criatura, queridos? Porque Ele sabe que Ele morreu por todos. Ele não morreu só por um grupo de eleitos. Não, senão Ele ia dizer, vamos por todo mundo e o Espírito Santo vai dizer a quem vocês vão pregar. Porque eu tenho um povo que eu elegi. Não, Ele morreu por todos. Nós vamos pregar a todos. Aleluia. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que aconteceu, queridos? Cristo morreu, ressuscitou. Cristo foi para o Pai. E agora, os discípulos foram. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E depois que Ele disse isso,
Ele completou com algumas coisas, dizendo que os sinais vão acompanhar aqueles que creem, que quem crê e for batizado será salvo, que se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, que vocês expulsarão demônios. Aí depois que ele deu essas instruções, ele subiu e foi recebido na glória. E um pregador pregou aqui recentemente, disse que ele chegou lá e os anjos perguntaram para ele: mestre, o Senhor deu a instrução para eles irem e pregarem o evangelho. E se eles não forem, qual é o plano B? Pergunta aí a alguém que está do seu lado, diga aí. Jesus deu a instrução para eu e você ir e pregar o evangelho a toda criatura. Diga, depende de mim, depende de você, a pregação do evangelho para a salvação. Aí pergunta para ela: e se você e eu não for? Qual é o plano B? Qual é o plano B de Jesus? E ele disse que Jesus olhou lá para um anjo e disse: não tem plano B não, eles têm que ir. O plano tem que dar certo. Ei, o plano tem que dar certo, o plano vai dar certo. Eu confio neles, eles vão. Ei, eu confio neles, eles vão. Ei, Jesus está dizendo: eu confio neles, eu confio nesse povo da igreja do Verbo da Vida. Eles vão. Aleluia. Eles vão pelas ruas, eles vão pelos becos, eles entrarão nas casas, eles chegarão nas praças, eles pregarão o evangelho. Eu vou confirmar com poder, com prodígios. O Espírito Santo vai dar testemunho nos corações. Eles vão e eu irei com eles. Vidas serão salvas. Os anjos vão se alegrar. Aleluia. Porque nós iremos, queridos. Diga, eu vou. Diga, eu vou pelas aldeias. Eu vou pelas ruas. Eu vou pelas praças. Eu vou nas casas. Eu vou nos hospitais. Aleluia, eu vou nos presídios. Eu vou. Mas eu não vou só. Aleluia. Diga para alguém perto de você: ei, você vai comigo. Aleluia. Você vai comigo. Você vai comigo. Aleluia. Você vai comigo. Quantos querem ver salvação nessa cidade, queridos? Quantos querem ver essa cidade ficar de cabeça para cima? Aleluia. Quantos querem ver, queridos, a cidade de Mossoró, uma cidade ganha, uma cidade salva? Sabe, eu vim para Mossoró, não foi para dar aula de matemática na universidade, não. Tem universidade em Campina Grande. E tem muitas. E havia oportunidade para dar aula lá. Eu vim para Mossoró porque eu quero ver essa cidade ganha para Jesus. E é possível ainda, enquanto eu estiver vivo, queridos, eu ver essa cidade toda servindo ao Senhor. Jesus morreu por cada moçoroense. Todos. E não existe um moçoroense que Jesus não consiga alcançar. Não existe uma pessoa de Mossoró que possa ser tão bom que não precise de Jesus. Não existe nenhum sequer. Todos precisamos de Jesus, queridos. E também não existe nenhum tão ruim que não seja digno do sangue de Jesus. O pior para o mundo, Jesus olha para ele e ainda vê: vale o sangue do meu filho. Eu morri por ele, eu quero ele para mim, eu posso restaurá-lo. Eu tenho poder para restaurá-lo, eu tenho poder para trazê-lo de volta. Eu quero ele comigo na eternidade. Aleluia. Ele só precisa se arrepender, ouvir o evangelho e se arrepender. Esse é o poder da salvação, queridos. Aleluia. Sabe, nós vamos estar celebrando a ceia. O Ministério do Diaconato está entregando os pães. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção. E enquanto o Ministério de Música cantar uma canção, eu gostaria que você, se você tem alguma questão no seu coração que precisa de arrependimento, você se arrependa nesse momento. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe, queridos, esse é o momento de reflexão. Reflita sobre a sua vida. Reflita sobre o que você está fazendo, sobre como você está gastando o seu tempo. Reflita sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos. E se você percebe que você está em desacordo com a palavra de Deus, é hora de você se arrepender. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se há algo a arrepender, é entre você e Deus. Você fala com Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me. Amém.
Aleluia. Sabe, queridos, todos nós um dia éramos grandes pecadores, mas Deus enviou um grande Salvador, um Salvador poderoso para nos restaurar, nos purificar e nos trazer de volta para o nosso Pai. E Ele deixou-se moer naquela cruz. O seu corpo foi sacrificado para que hoje eu e você pudéssemos ser completamente redimidos e levantássemos mãos santas. Sim, mãos santas, porque Ele nos santificou. A sua graça nos alcançou, nos perdoou e nos apresentou a Deus inculpáveis, porque Ele levou a nossa culpa e Ele pagou o preço pela nossa redenção. Isso traz para mim e para todos nós gratidão, gratidão, gratidão nos nossos corações, queridos. Gratidão pela obra de Cristo. Eu gostaria que nesse momento nós agradecêssemos pelo pão. Pai, nós te agradecemos pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, machucado, punido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E eu declaro em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, esse pão abençoado e santificado. Todos podem participar do pão. Pai, nós queremos te agradecer por esse vinho, Pai, que simboliza o sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo, que morreu e foi derramado completamente para a purificação dos nossos pecados e para selar uma aliança eterna. Muito obrigado, Senhor, porque através dele hoje nós somos aliançados com o Senhor. Tudo que temos é teu, Pai, e tudo que o Senhor tem é nosso. Eu te agradeço, Senhor, por termos essa aliança, porque o Senhor nos chamou para essa aliança. Muito obrigado, Pai, pela marca do sangue sobre as nossas vidas, pela proteção que Ele dá, pela segurança, pela limpeza que Ele fez no nosso espírito. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. E eu declaro em nome de Jesus, abençoado e santificado. Todos podem participar. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Sabe, queridos, depois sempre havia uma canção. Vamos cantar uma canção ao Senhor. Oh,
Pode dar glória a Deus. Diga, já é. Amém. Você pode sentar, queridos. Glória a Deus. A palavra fala que nós já temos o sim e o amém em todas as suas promessas. Queridos, eu gostaria de fazer só uma pergunta, caso tenha alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra hoje, ou há um tempo, e você já tem o seu coração em Deus, você crê que Jesus morreu e que ressuscitou, Ele morreu pelos seus pecados, e você crê que Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Sabe, você já tem quase tudo, mas você precisa de ter uma aliança com Deus. Se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, que ressuscitou e está vivo, você pode aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E você já pode ter feito isso no seu coração. Mas Jesus disse que aquele que o confessasse diante dos homens, Ele também o confessaria diante do seu Pai. Ele disse, aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei deles naquele dia. Ele disse, eu sou a porta. Aleluia. E você pode entrar por essa porta. Entrar por Ele, você vai entrar e você vai ter acesso ao reino eterno, o reino de Deus. Mas Ele disse que no seu coração também tem uma porta. E Ele está batendo nessa porta. E Ele disse, se alguém abrir a porta, eu estou batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E eu cearei com Ele. Sabe, Jesus está chamando pessoas aqui. E se você está aqui hoje e você quer abrir essa porta para Jesus, e quer confessar Jesus como o Senhor da sua vida, entregando a sua vida para Ele, fazendo uma aliança com Ele, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Alguém hoje quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para receber o perdão dos seus pecados e receber a vida eterna? Só faz o sinal com a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui, pergunta a alguém que está do seu lado, você quer hoje aceitar Cristo como o Senhor da sua vida, quer entregar a sua vida para Ele? É a decisão mais importante que você precisa fazer, que nós já fizemos um dia. Isso não faz nós melhores do que ninguém. Apenas demos esse passo antes. Mas não importa se é no começo ou na última hora, todos receberão perdão. A senhora quer aceitar Cristo como Senhor da sua vida? Glória a Deus. Pode vir aqui à frente. Palmas para ela, queridos. Glória a Deus. Mais alguém, queridos, quer ter também esse ato de amor ao Senhor, de gratidão e entregar a sua vida para Ele? Você também pode aproveitar essa oportunidade e aceitar a Cristo. Mais alguém quer levantar a sua mão hoje para Jesus? Bem, ainda dá tempo. Aleluia. Que bênção. A palavra fala que é uma festa nos céus. Estenda as suas mãos para ela, queridos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa decisão tão maravilhosa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que essa decisão seja um marco na vida da minha irmã e que de hoje em diante ela possa experimentar uma nova vida, que os seus pecados sejam completamente perdoados, Pai. E hoje inicie uma nova história, uma nova jornada, Pai, entre ela e o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querida, você pode falar comigo, diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. De hoje em diante, a minha vida é sua. Obrigado por me aceitar na sua família. Amém. Palmas para ela, querido. Você pode seguir esse casal abençoado que está aqui. Que bênção. Gostaria de convidar o dirigente do culto hoje para dar prosseguimento.